Bom dia, bom dia. Eu pedi licença, obrigada, Marcos, obrigada, Alfa. Eu pedi licença para quebrar mais um protocolo hoje, que foi o protocolo da apresentação, porque se hoje a gente vai ter um painel aqui composto só de mulheres, é porque todas as mulheres que nos antecederam quebraram muitos protocolos, muitas barreiras. Então, eu vou quebrar mais esse. Eu sou Raquel Schobiner, sou gerente sênior de Real Estate, Facilities, Compras, Viagens, Curva de Rio e o que mais vocês quiserem colocar na minha mão, da Dassault Systems. Estou muito feliz de participar aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre mulheres na tecnologia. Para me acompanhar nesse bate-papo, eu quero chamar ao palco essas mulheres inspiradoras, que me inspiraram muito, inclusive no nosso bate-papo que antecedeu a esse nosso painel. Então, por favor, me acompanhem aqui. Sueli Custódio, formada em Direito, mestre e doutora pela Unicamp, professora-chefe do Laboratório de Inovação e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do ITA, coordenadora da Rede Nacional Mulheres em STEAM. Mari Rodrigues, formada em Tecnologia Mecânica, em Processos de Produção, Design de Produtos, MBA em Gestão de Negócio e mestrado em Marketing. É co-diretora do Instituto Meu Mulheres em Operações e atua no desenvolvimento e empoderamento de lideranças femininas na área de operações. Lilian Honorato, formada em Engenharia Elétrica, engenheira sênior de desenvolvimento de produtos na Embraer e membro da equipe de coordenação do Embrace Mulheres. Cofundadora do Hub Arvoredo. E Suelen Gaeta, formada em Engenharia Mecânica, gerente executiva de Product Compliance e Regulatory Affairs, iniciativas ESG para a América Latina na Cummins. Bem-vindas, bem-vindas. Bom, gente, vou começar fazendo... não vou introduzir ninguém, já introduzi agora. Vou começar pedindo para a professora Sueli falar um pouco para a gente de como a gente pode incentivar meninas e mulheres a ingressar nas carreiras em STEAM. Acho que se vocês puderem colocar a apresentação. Bom, bom dia a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês, ver pessoas queridas, né, de longa data de parcerias e de iniciativas. Nós temos aqui, né, um enorme desafio, né, depois de ter passado por nós, né, uma série de questões, de informações e de como e por que incentivar meninas e mulheres nestas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Após conversar com as colegas, nós tentamos trazer aqui alguns desafios. São muitos, né? E, inicialmente, eu gostaria já de parabenizar a comissão organizadora da Alfa, né, do Instituto Alfa, e justamente os seus conselheiros, que nos permitiram trazer aqui essa discussão tão rica e esse debate, que é um debate internacional. Então, vamos lá, né? O que a gente está pensando aqui, né? O que foi trazido por nós dentro dessa proposta de trazer esses elementos importantes para dar continuidade ao longo da tarde. O primeiro ponto é o que nós estamos aqui trabalhando, né? Por que pensar aqui estratégias de STEM é importante para o Brasil, é importante para o mundo? Se nós estamos falando de autonomia e capacidade tecnológica de um país, a gente tem que entender que caminho traçar. E, sem dúvida alguma, essas áreas elas são fundamentais para que a gente possa pensar aqui que tipo de país nós estamos aqui defendendo. Um outro ponto importante, né, tão importante quanto o primeiro, das condições e acesso e fixação de pessoas nessa área, é por que trabalhar a diversidade, né? Por que mudar essa cultura? Sem dúvida alguma, a gente está falando de recursos que são finitos, e esses recursos eles precisam ser pensados
em vista de alguns fatores. Eu acho que a Nuri foi muito feliz em falar da cultura, de mudança de hábitos, de cultura organizacional. E aí a gente está falando o quê? De construir bases importantes, tanto científica quanto tecnológica, para o nosso país. E a diversidade, sobretudo a questão das mulheres, tem um papel importante dentro desse processo. Pois bem, e por onde começar, se não pela educação, né? Então, o sistema educacional ele é fundamental dentro desse processo, mas, quando eu estou falando de sistema profissional ou educacional, eu estou falando aqui de uma cadeia, né, que não pode ser dissociada, em que está inicialmente vinculada da educação básica, conforme a gente vai ver toda a discussão à tarde, mas chega na ponta da graduação e da pós-graduação. Então, eu estou falando aqui de desafio. Se eu pensar numa missão, né, no setor aeroespacial, eu tenho a concepção, ou seja, eu tenho que ter pesquisa e desenvolvimento, e sem pesquisa e desenvolvimento, seja em materiais, eu não tenho aqui uma indústria, ou seja, eu não tenho uma tecnologia, eu não tenho uma operação, e eu sequer tenho condições de discutir descarte, porque, dentro desse processo todo, a gente sabe quão relevante isso é. E aí, né? Então, se eu estou falando em pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que falar aqui, e as colegas vão expor todos esses pontos de modo brilhante, tenho absoluta convicção disso, que é, do ponto de vista aqui do lugar onde eu estou, que é da instituição, né, do ITA, como é que a gente eleva e traz essa atração de pessoas para esta área de ciência e tecnologia, buscando, portanto, essas conexões. Então, nós não vamos falar claramente da educação básica, porque isso vai ao longo da tarde, mas a gente vai falar aqui dessa conexão entre graduação, pós-graduação e mercado profissional. Pois bem, e por que isso? Por que diversidade e por que mulheres? Simplesmente porque nós não podemos desprezar esse ativo. Se a gente pega o censo de 2022, a gente percebe que, hoje, a mulher é maioria, né? E, dentro dessa maioria, a gente tem que perceber que, quando a gente olha para os dados, para as pesquisas, o que nós identificamos claramente é o quê? Que, quando você traz equipes multidisciplinares, você tem diversidade, você tem aqui condições objetivas de inovação. Ora, então, o ESG precisa entrar na cultura organizacional, levando em consideração todos esses aspectos, ou seja, de desenvolvimento estratégico, de alavancar emprego e renda nesse país. Pois bem, e aí? Não sou eu que estou falando, mas a gente precisa ter aqui investimentos. E aí, nessa medida, a gente identificou, por intermédio de diversas falas, que as coisas não acontecem do dia para a noite. É um processo, precisa de investimentos. E esses investimentos demoram, formar pessoas demora. E esse é o caminho, essa responsabilidade social que todos nós temos aqui. Mas, para isso, eu preciso conhecer qual é a participação de cada um. No que diz respeito ao Estado, eu tenho que ter políticas de Estado muito bem definidas que orientam esse setor de ciência e tecnologia para que eu possa ter bolsas, né, de IC Júnior, iniciação científica, para que essas meninas e jovens possam não só se interessar pela área, mas ter condições objetivas de permanecerem nela. Ora, isso mostra para a gente que a gente tem um conjunto de elementos a ser observado, e, ao longo, e esse é o grande desafio desse painel, é apresentar para vocês elementos que possam demonstrar não só a relevância do tema, mas o caminho que devemos trilhar ao longo do processo. E, finalmente, eu vou trazer aqui alguns dados, né? Quando eu olho a importância de pesquisa e desenvolvimento e investimento, qual é a localização que o Brasil está em termos de formação de pessoas, mais especificamente de mestrados e doutorados. Olha só, se você olha para baixo, né, de baixo para cima, nós estamos... Opa, desculpa. Nós estamos aqui, né, olha aqui, muito baixo. Ou seja, então, temos muito dever de casa para realizar, né? Então,
Por que não conseguimos atrair pessoas para esta área? E quando eu pego outros dados aqui dentro do planejamento de pós-graduação aqui do Brasil, o que eu identifico? Que eu tenho uma tendência aqui de queda dos projetos, dos mestrados e doutorados acadêmicos, e eu tenho uma mudança interessante, que é o aumento aqui do mestrado profissional. Eu acho que esse é um sinal importante para nós, né? Como é que eu coloco alguém que precisa ter condições, necessidades básicas nesse mercado de trabalho, para que a gente consiga ter uma base sustentável dentro desse processo, que é aqui pensar possíveis estratégias. E aí as nossas colegas começam, então, a responder, né, a pergunta que você me fez. Por quê? Porque ela é complexa. Eu não tenho respostas prontas e acabadas, mas espaços de interlocução qualificada como este vai nos permitir pensar possibilidades, e é isso que as colegas começam, então, a partir de agora, trazer. Muito obrigada. Né? Só para falar aqui, dentro desse desafio, aqui a gente está percebendo que as áreas, né, dentro dessas áreas duras, o que eu tenho? Eu tenho um decréscimo, né, de interesse por parte de pessoas na área, e sobretudo na área de engenharia, que nos interessa mais especificamente, um decréscimo de 28%. Ou seja, perguntando aqui o que fazer, as colegas aqui vão tentar responder nesse primeiro momento. Obrigada. Alguém quer começar falando um pouquinho sobre como incentivar meninas e mulheres a ingressar? E aí eu vou pedir para a Lilian, que vai falar agora, ela falar um pouco de como, né, incentivar essas meninas e mulheres e como construir essa formação técnica com diversidade. Obrigada, Lilian. Obrigada, pessoal. Uma honra para mim estar aqui. Eu acho que eu sou a única mulher no palco que não é gestora, mas tenho uma liderança, né, que vem de mim mesmo, que eu acho que é importante eu compartilhar a minha história aqui um pouquinho. Bom, ontem eu estava em casa, eu tenho um filho de 2 anos e um filho de 5 anos, e eu estava explicando para ele que eu não ia passar o sábado com ele hoje, né? E falando com o Gabriel, o mais velho, eu falei que eu ia lá falar, né, de mulheres, do papel da mulher dentro da tecnologia, e ele me perguntou: mamãe, o que você vai falar lá? E a primeira pergunta que eu preparei para esse painel hoje foi fazer vocês pensarem, quando vocês pensam numa criança que ela está numa roupa rosa, brincando de boneca, o que vem à cabeça? É um menino? E eu fiz essa pergunta para ele, e ele me respondeu: não, mamãe, é uma menina. E eu respondi para ele que cores, brinquedos e profissões são para todos. Todos nós podemos escolher aquilo que faz sentido para a nossa vida. E esse pensamento, esse estereótipo, ele vem desde a primeira infância. E aí, olha só a minha responsabilidade dentro de casa, sendo uma engenheira que desenvolveu por 10 anos a modernização do Civan dentro da Embraer, a engenheira que trabalha com ciclo de desenvolvimento de produto, que está pensando em concepções de novos produtos, e que conheceu a sigla ESG outro dia e fez a pergunta assim: meu Deus, se eu preciso agora desenvolver produtos ESG, será que a minha casa é ESG? Será que eu sei o que é compostagem? Será que eu descarto meu lixo correto? Será que eu estou inserida dentro dessa diversidade e procuro diversidade e inclusão para a minha vida? Será que a governança que a gente quer que as empresas demonstrem, essa transparência, essa ética, vem lá da base de saber quem eu sou? De saber o que é que eu tenho que fazer para o mundo? E aí veio o Hub Arvoredo, né? Uma iniciativa que eu e uma amiga começamos há pouco tempo de falar ESG para as crianças. Porque eu preciso falar dentro da minha casa. Não adianta eu ser a única mulher engenheira ali que ele está vendo, se a sociedade vira para ele e fala assim: olha, mulher trabalha no hospital, foi a resposta que ele me deu. Não é qualquer mulher que pode escolher a profissão. E eu falei: pode sim, a mamãe é engenheira, a mamãe faz avião.
mamãe, acho melhor você não ir amanhã nesse painel. E é isso que eu estou falando, pessoal. A base, ela é da educação, mas a educação ela é institucional, mas ela é dentro de casa. A gente precisa começar a olhar para quem a gente está criando, e não só quem são nossos filhos, mas as crianças que estão aqui no mundo. Porque eu tenho uma responsabilidade social, enquanto uma mulher hoje, que vai fazer 40 anos, de conversar com quem está nascendo, né? Com quem já está, talvez, num encerramento de ciclo de vida. E é isso, a gente precisa deixar esse legado, né, para as pessoas. E eu fiquei refletindo dentro da minha vida, né, tecnológica, vamos dizer assim, que para a gente começar a desenvolver um produto, a gente, hoje, né, como Systems Engineering principalmente, a gente olha para aquele meio onde aquele produto vai operar, né? Olha para o ciclo de vida, olha lá desde aquele conceito de operação até mesmo para o descarte. E a gente tem várias ferramentas, várias metodologias hoje que as empresas e as instituições nos oferecem para que a gente consiga desenvolver, pensando numa linha de desenvolvimento enxuto, integrado, que tudo coordene e funcione. Mas é dentro de casa e nas instituições, como que isso é feito? Como é que a gente desenvolve um ser humano? Então, a minha responsabilidade hoje aqui é trazer essa pergunta para vocês. Né? Como é que a gente desenvolve um ser humano? E como é que a gente responde? Estudando. É ali, é a base de tudo, é o estudo. Então eu, né, como mãe de 2 meninos, que preciso desconstruir muitas questões, né, sociais que vêm em relação a isso, eu como uma mulher engenheira, eu preciso mostrar para ele, né, que todos podem fazer aquilo que gostam. É isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu acho que eu vou complementar até um pouco que a Lilian falou, essa base de casa, né? Eu acho que ainda a sociedade nos bloqueia muito. Já olha pra gente, a gente discutindo aqui antes do painel sobre o que a gente ia perguntar, e uma das perguntas sugeridas foi que eu questionasse a elas, quando e por que você decidiu entrar na área de tecnologia? E a gente não pergunta isso para um homem. Por que a mulher tem que sempre justificar a sua escolha? Eu acho que daqui a gente tem que levar a lição de que, a partir de hoje, a mulher pode escolher, fazer e ser o que ela quiser, sem ter que justificar, né, o porquê dessa escolha dela. Então, vou pegar esse gancho, claro. Obrigada, complementando até, eu também sou mãe de um menino, e quando eu soube que era um menino, eu falei, e agora? Porque ensinar uma menina, a gente já sabe, a gente já fez, a gente já foi. Agora, um menino, o que será? Em termos de igualdade, equidade, o que a gente pode passar? E eu acho que, para mim, uma palavra que marca muito é respeito. É respeito a isso, a gente pode escolher, né? E eu tenho muito orgulho de sexta-feira, é o dia do brinquedo lá na escola dele. E ele vai com o brinquedo dentro de uma eco bag do Eles por Elas, né, da ONU. E a primeira vez eu ia só colocar assim, eu no automático, eu falei assim, peraí, você sabe o que está escrito aí? E aí foi uma palestra que ele ouviu sobre o Eles por Elas, né? Então eu acho que é um papel muito grande, muito importante, que vai da base, desde o início mesmo. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Então, Mari, eu vou puxar você para a conversa agora. Quero que você diga para a gente um pouquinho da importância da mentoria no desenvolvimento profissional das mulheres, né? Não só na área de tecnologia, mas acho que em todas as áreas. De maneira geral. Obrigada, Raquel. Obrigada pela pergunta. Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite da Rofa Lumen para o Instituto MEL, endereçado através do Luiz. Falando um pouquinho, o Instituto MEL é uma associação sem fins lucrativos. A gente trabalha com o apoio das nossas empresas associadas e também das associadas pessoas físicas e dos nossos apoiadores, que são homens também associados dentro do Instituto MEL, advogando pela mudança. O Instituto MEL ele foca a carreira, o desenvolvimento de mulheres de operações de maneira geral, incluindo a parte de engenharia e tecnologia, né?
Dentro do Instituto MEL, a gente tem algumas soluções que a gente chama de programas dentro da jornada de desenvolvimento, e um deles é o da mentoria. Então, pegando o gancho da minha colega aqui, da Lilian, imagina que você é uma jovem engenheira que vem de uma família onde teve todo esse apoio emocional desde o início para você ter liberdade de escolha e para você se posicionar como jovem engenheira ou jovem líder. Agora, imagina que você vem de uma família onde você não teve esse apoio, às vezes uma família machista, ou por falta de oportunidade, ou por falta de instrução, e aí você precisa de um apoio para você se desenvolver dentro da sua carreira de líder. E aí que vem o papel da mentoria. Então, o mentor ou a mentora, ele apoia, instrumentalizando essa jovem líder dentro da sua ascensão profissional, para que ela possa desconstruir alguns vieses inconscientes e, ao mesmo tempo, dar a ela ferramentas de como ela vai lidar com todas as questões da sua carreira, né? Desde pensamentos e atitudes de autossabotagem, que, infelizmente, a gente traz nossa experiência, nossa vivência pessoal, como trazer isso de uma forma positiva e de uma forma que realmente reverta para a liderança, para que ela possa se desenvolver e ela possa multiplicar realmente uma experiência positiva para outras mulheres. Obrigada. Obrigada. Vou fazer uma pergunta agora para a Suelen. Suelen, qual é a importância, então, né, da gente ter essa representatividade das mulheres em cargos de liderança para avançar na igualdade de gênero dentro do setor? A importância é modelo, né? Então, a Núria, que é um excelente modelo, obrigada, Núria, pelo seu exemplo. Realmente é uma inspiração, né? E, felizmente, eu assim, sou muito feliz porque a Cummins, hoje, a nossa presidente, a nossa CEO, é uma mulher, né? Então, eu acho que, quando a gente vê modelos, a gente consegue se inspirar e seguir adiante, né? E, assim, eu acho que tem uma longa jornada, né, pela frente, mas eu acho que é muito importante porque a gente consegue enxergar que é possível, né? Assim, já foi muito pior lá atrás, e até quando a gente viu, em algum momento aqui, uma apresentação, um vídeo, a gente via que a imagem ia mudando, né? Alguns anos atrás, a gente via muito menos diverso do que hoje em dia. A gente vê muito mais a participação da mulher, né? Muito mais a representatividade, né? Então, eu acho que é principalmente modelo mesmo. Legal. Eu cheguei, a hora que eu cheguei, encontrei com a Lilian logo cedo, e a gente até comentou, né, dessa diversidade. Se a gente olhar aqui, a grande maioria é masculina. Então, a gente chegou, estava só eu e ela, inclusive, quando a gente chegou cedinho, a gente olhou e estava todos os militares, os brigadeiros e todo mundo, e a gente falou, nossa, cadê as mulheres? Onde elas estão? E eu acho que eu não vou falar isso para as mulheres, eu vou falar isso para vocês, homens. Sempre impulsionem as mulheres a participar. Eu estou aqui hoje porque um homem me impulsionou, que é o Vinícius, é o diretor técnico lá da Sussistemas. Eu estou aqui hoje porque eu tenho um marido que está ali na plateia, que cuida das minhas filhas enquanto eu saio para trabalhar. Então, isso para a sociedade assusta, né? Uma mulher que sai, que vai trabalhar, e o homem que fica em casa. Então, parem e pensem. Quantas vezes vocês também trocaram um pouquinho desse papel e deram o direito, né, de fala e o direito de expressar a opinião e o conhecimento, né, de suas parceiras, das suas amigas, das suas filhas? Então, sempre incentivem. E aí eu vou pegar outro gancho aqui e pedir para a Lilian falar mais um pouquinho para a gente também de como promover a diversidade de gênero, né? Quais as iniciativas que a gente pode ter dentro do ambiente de trabalho. Bom, pegando o gancho aqui também da colega, esse ano eu me inscrevi no projeto de mentoria que a Embraer ela tem. A Embraer hoje ela tem 4 grupos de afinidades que são chamados ERGs, que é Employee Resource Groups.
E esses grupos, os 4, cada um foca em uma pauta. Então, tem a pauta mulheres, a pauta de etnias, a pauta LGBTQIA+, e a pauta de pessoas com deficiência. Hoje eu faço parte da coordenação do Embrace Mulheres, mas eu me inscrevi como mentorada e não como mentora. Até porque, nesse momento, a equação ou a inequação da minha vida é não deixar para a aposentadoria, como disse mais cedo, né, esse olhar para a criança. Eu tenho 2 em casa, mas eu quero expandir isso para as crianças do mundo. Eu quero trabalhar isso com elas. Então, como, né, nesses 300 papéis que a gente faz, e eu sou uma pessoa que invento 1 a cada minuto, como que eu faço, né, para que isso aconteça? Então, o programa de mentoria é um programa muito especial, que eu acho que ele vem, né, trazendo isso para que mulheres dentro da empresa que tenham um papel de liderança ou que tenham uma formação sênior possa conversar, né, com mulheres que estão ingressando. Todos esses grupos eles também promovem uma semana dentro do ano. A Semana Mulheres ela aconteceu semana passada, e ontem eu era a Raquel, né? Ontem eu mediei um painel de 4 mulheres que representaram esse recorte das pautas que a Embraer tem desenvolvido muito bem. E como é difícil também, né? Ao mesmo tempo, foi muito importante para mim dar voz àquelas 4 mulheres que, além de mulheres, elas trazem recortes que são muito discriminatórios, né? Então, dentro da empresa hoje, quando eu vejo, e voltando nas letrinhas, né, ESG disparando esse tipo de ação, essas iniciativas, eu fico feliz, porque eu entrei na Embraer há 15 anos atrás e sempre fui uma pessoa de muita sorte, né, de conseguir seguir ali a minha carreira, desenvolver naquilo que eu busquei, mas eu sei que não é assim para todo mundo, né? Eu sei que não são todas as famílias, né, que incentivam dessa maneira. Então, incentivo as empresas a terem seus projetos também, né, de diversidade e inclusão, e não só esses, né, olhar também para o E e para o G, para todos os aspectos, porque eu acho que o caminho é esse, a gente dar exemplo, a gente se colocar ali dentro dessas discussões e a gente evoluir o mundo, né, de uma forma muito mais orgânica, vamos dizer assim. Tá bom? Eu acho que hoje é mais comum até, né, se fala muito de ESG, eu acho que as empresas têm cada vez mais feito programas, né, para trazer para a mentoria de mulheres, para, né, crescimento profissional de mulheres. A própria Dassault tem um foco de ter pelo menos 50% da liderança feminina. Isso eu acho que é mais... hoje em dia se fala mais, né, e está mais intrínseco nas empresas. Está começando, né, a ficar tineiro. Então, e aí eu quero pegar essa deixa assim, e pensar daqui 10 anos. Sueli, como é que você acha que vai ficar a expectativa, né, em relação à participação das mulheres na tecnologia para os próximos 10 anos? Olha, esse é uma pergunta de 1 trilhão, né? 1 trilhão. Mas, assim, o Fórum Mundial, né, ele trouxe o ano passado e esse ano toda uma discussão onde estava aqui sinalizando claramente perfis profissiográficos, né, desejados no mercado de trabalho. E, sem dúvida alguma, a área de tecnologia, digitalização e sustentabilidade fazem parte dessa meta. E aí nos traz aqui o impulsionamento de pensar como formar essas pessoas. Eu vou puxar a fala do colega que nos antecedeu, falando das parcerias, né? Não existe receita de bolo, e as parcerias elas são fundamentais dentro desse processo. Parcerias que tragam claramente um entendimento de todo o ecossistema. O Parque Tecnológico, né, o PIT, aqui tem que estar presente. E está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui algumas atividades, iniciativas, projetos, programas que têm funcionado muito bem. Este ano mesmo, já fazendo aqui uma propaganda, junto com a parceria com o Parque Tecnológico, aqui, né, o Parque de Inovação, na verdade, mudou o nome, o PIT, a gente vai realizar o 2º Congresso Internacional de Mulheres em STEAM. Você está percebendo que você vai estar junto aqui. E isso traz para a gente a oportunidade das alunas, né, apresentarem, tá junto, né, Núria, aqui, ó, pronto. Então, apresentarem aqui os seus resultados, e é muito fantástico. Quando eu vi a Ana Júlia aqui,
Olha, de coração, você sabe que eu mantenho contato com a Ana Júlia já há algum tempo. Então, ter notícias desse processo de transformação é fundamental. Então, a base educacional ela é um ponto de partida. E como ela vai se dar a partir de conexões. E essas conexões elas precisam estar integradas. Então, não dá para pensar o ITA sozinho, não dá para pensar o INPE sozinho, não dá para pensar o Parque Tecnológico, né, o Parque de Inovação sozinho, não dá para pensar as empresas sozinhas. Essas pontes elas precisam acontecer. E, mais do que isso, a gente tem que aprender as novas linguagens, de modo que a gente consiga trazer aprendizagem ativa para que os nossos estudantes tenham interesse nestas áreas e que façam sentido para eles. Para isso, a gente tem que entender os nossos desafios, que são as nossas desigualdades. E essas desigualdades elas são diferentes de região para região. Então, aquilo que funciona para nós pode não funcionar para uma outra região. Então, acho que é importante ter medição, ou seja, instrumento de diagnóstico para a gente poder identificar quais são os problemas, mas também quais são as prioridades daquelas comunidades, naquele território, o que faz sentido da vocação econômica daquela região, para que a gente possa ter, como tivemos a experiência aqui em São José, um cluster aeroespacial, né? E acho que é nessa direção, olhar atentamente para cada região, micro-regiões, verificar que os recursos que estão disponíveis, pensar que existem aqui aspectos culturais, conforme vocês expuseram muito bem, que faz desde a participação da família, até as instituições, até o poder público, mas também as academias. E eu acho que essa discussão aqui ela não pode ser isolada, ela não pode ser intramuros. E eu acho que uma situação como essa nos permite pensar, né, quais são as soluções para cá, né, para a gente pensar daqui 10 anos. Então, eu espero, à tarde, Nuri, que a gente consiga ter aqui algumas recomendações. Obrigada. Obrigada, Sueli. Ainda tem muito desafio. Acho que o desafio é sempre uma pergunta atual. Então, vou perguntar para a Suelen. Quais os desafios, Suelen, para as mulheres que trabalham na tecnologia? Eu acho que é para as mulheres, não é nem para as mulheres que trabalham na tecnologia, porque quando a gente olha, como foi já dito aqui, né, eu duvido que algum pai aqui já ouviu: sério, você vai voltar a trabalhar depois da licença paternidade? E quantas mães já ouviram isso? Não é legal, é desconfortável você ter que responder uma pergunta dessa, né? E eu também, quando eu voltei depois da licença, meu marido ficou com meu filho. Mas, assim, sou estranho também, né? Para ele, poxa, mas você não vai trabalhar? Você vai ficar em casa com o filho, né? Cuidando dele? Não vai para uma creche, numa escola? Então, eu acho que é um desafio que todas nós vivemos no dia a dia e que é muito... Na tecnologia, eu acho que ainda fica ainda mais intensificado, porque é um ET, né? Como assim? Além disso, você ainda está na área da tecnologia. Então, até emendando uma próxima pergunta, eu acho que a gente precisa... Meu sonho é que isso aqui seja orgânico e que a gente tenha aqui a equidade de uma maneira orgânica, mas, para que a gente chegue lá, a gente precisa ser intencional. A gente precisa realmente levantar o tema para a gente causar uma diferença, né? Querem complementar os desafios? Eu acho que a gente tem tantos, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, né, o tema dos desafios das mulheres em todas as áreas, né? Acho que até falei de alguns já aqui. Então, vou pedir para a Mari também responder para a gente o papel da mulher na liderança. Como é que você vê o papel da mulher na liderança? Raquel, eu acredito que, de maneira geral, a mulher, a participação da mulher na vida profissional e, principalmente, na liderança, é agregar, né? Não é a diversidade de gênero pela diversidade de gênero, mas é a diversidade cognitiva que a diversidade de gênero traz. E, quando você fala numa área de ciência e tecnologia, se você não tem um olhar diferente, um pensar diferente, que, sim, o gênero te traz, como você vai ver soluções diferentes para os mesmos problemas ou para novos problemas? Então, esse, de maneira geral, é a principal
contribuição, a meu ver, que a coequidade de gênero traz. E depois, também, como a Suelen bem falou, a questão da liderança inspiradora. Uma mulher que ascende numa organização, seja ela privada, seja pública, ela inspira inúmeras outras meninas, jovens líderes e líderes sêniores. A mulher, quando chega a uma diretoria, a um conselho de administração, ela passa a ser uma vitrine das possibilidades para o universo feminino. E isso, para uma mulher, gente, é muito marcante. Para os homens, talvez não seja tanto, porque é lugar comum se ver representado numa organização. Para uma mulher, isso é muito importante. Mas, para que isso aconteça, né, como foi bem falado na sua fala anterior, a gente tem que trabalhar a base. Então, a gente tem que ter um volume de jovens líderes, para que essas jovens líderes possam ser sêniores, para que essas sêniores possam, um dia, ascender a uma diretoria e a um conselho administrativo. Então, é um processo, né? É contínuo, é desafiador, mas é apaixonante. Né? Obrigada. Obrigada, Mari. A gente tem um tempinho para abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Já temos uma pergunta. Muito bem. Olá, meu nome é Cláudia Medeiros, eu sou do INPE. Também tenho uma carreira extensa aí nessa área. Já passei pelos desafios de ser mãe dentro do emprego e ter que controlar ligações, porque o filho estava no médico. E, às vezes, é a gente que atende essas ligações, né? Mas o que eu quero falar é exatamente tem a ver com a maternidade. Porque, assim, todo mundo aqui nasceu da barriga de uma mulher, eu acho, né? E a mulher ainda é um corpo que gesta, que precisa... E nós precisamos que a sociedade continue crescendo, né? A gente quer que nasçam mais bebês. Então, de que forma, como homens e mulheres podem estimular que a mulher continue gerando vida e, ainda assim, se dedicando dentro de uma carreira? De que forma vocês acreditam que a gente consiga fazer com que as mulheres que desejam ascender nas carreiras nossas de exatas, ainda assim, entendam, eu vou ascender, eu vou ter oportunidade, eu vou ser mãe também, eu vou fazer tudo isso junto, porque, para mim, eu vejo que muita gente, às vezes, tem que fazer escolha do que vai fazer. E eu acho que todo mundo aqui sabe que a gente precisa continuar tendo filhos, nascendo bebês e tendo sonhos, independente de ser só mãe, mas ser mãe e ser profissional também. Então, é nesse sentido que eu gostaria de escutar de vocês, e depois eu passo as ideias que você falou que quer depois. Obrigada pela pergunta. Acho que você já deve ter ouvido aquela frase, né, que a gente tem que ser mãe como se não tivesse uma profissão e ter uma profissão como se não fosse mãe, né? E eu acho que são recortes assim que são muito mais em negrito para a gente, né? São muito mais fortes e que eu acho que se cada um tiver seu papel na sociedade, né, não é ajuda, né, é responsabilidade na geração nova. Seja ela tendo filhos ou não, mas é ser responsável igualmente. Eu acho que fica bem melhor dividido o cargo para todo mundo, né? Então, por isso que eu acho que essa resposta precisa... Eu gostei muito da pergunta do Pedro, quando falamos de descarbonização no painel anterior, porque como é que a gente conscientiza a população, né? De descarbonização? Como é que a gente conscientiza também a população quando a gente fala de equidade de gênero? É falando sobre isso, né? Para que se torne orgânico, para que naturalmente a pessoa vá jogar o lixo para reciclagem, para que naturalmente a gente não precise disso aqui, né? Falar sobre isso, para que seja orgânico, né? Eu posso só fazer uma adição? Claro. Bem, eu sou da área do direito, né? Então, obviamente, que a regulação é algo que, que me acompanha fortemente. E aí, tem dois dados que eu acho que são relevantes. O primeiro, quando você pega o censo de 2022, você vê na base, a partir da faixa etária 20 anos, que está tendo mais mulheres do que homem, que é a fase específica que a mulher toma a decisão se vai ser mãe ou não, né? Então, é uma questão objetiva, inclusive para as empresas e para as instituições, porque
se a gente está tendo um aumento, e essa está sendo a tendência de mulheres, né, inseridas no mercado de trabalho, inevitavelmente você tem que ter políticas institucionais que acolham e que observem esses elementos de modo objetivo e impulsionando mudança, né, de cultura. Essa é a minha opinião. E o segundo ponto também é de mobilização. Então, acho que o Embrace, né, esses grupos de afinidade dentro da corporação, é importante porque impulsiona um olhar mais atento da cultura organizacional no que diz respeito a observar se está acompanhando ou não, né, esse ativo, que é importante. Tá? Então, acho que é um pouco nessa direção. Complementando também. Rede de apoio, ela é mandatória para a gente criar uma criança, né? Não meu filho, para a gente criar uma criança. Eu, né, agradeço muito meu marido, que também está aqui hoje, né? É uma pessoa que eu conheci dentro da empresa e a gente trabalha, né, de certa forma, no mundo de tecnologia, então a gente consegue falar a mesma língua. E não só no aspecto tecnológico, mas no aspecto de lidar com a parentalidade. E, Pedro, voltando na conscientização, essa chama, né, de como conscientizar as pessoas desse tema foi o que me fez pensar no Hub Arvoredo. E é um projeto que eu estou, né, iniciando, ele está tentando entender como é que eu posso falar, como é que eu posso fazer as coisas dentro de casa, para que, fora de casa, as crianças também tenham uma postura diferente. E, desde quando chove e a gente coloca um balde lá fora, para aquela água que cai no balde, eu pegar com eles e regar uma plantinha, porque eu estou pensando em reuso de água, eu preciso saber dialogar na hora que ele fala que mulher está no hospital, e eu preciso entender como é que eu vou falar isso para ele, né? Então, eu vejo que a gente precisa formar uma rede. E eu não tenho família aqui na cidade, né? É eu, meu marido, meus filhos. Mas hoje eu gritei para minha mãe: vem, que eu quero ele lá comigo, né? Ele não vai ficar com as crianças hoje, e eu preciso de ajuda. Mas ontem, né, eu estava com uma amiga também falando: eu não consigo ir amanhã porque eu não tenho uma rede, né? Então, como é que a gente forma rede? E eu acho que esse ponto, o Hub vem de rede, né? Vem da gente se unir, homens e mulheres, para pensar na criança que amanhã vai ser seu cliente, amanhã vai ser seu fornecedor, né? Amanhã se ele for para o lado bom da coisa, né, ele vai estar ali, igual a gente, vivendo esse mundo. Então, a responsabilidade é de todo mundo. Eu gosto muito, se eu não me engano, é um ditado africano que fala que, para criar uma criança, é preciso uma vila. E a vila é realmente a rede de apoio. A rede de apoio é o pai também. Então, quando uma família tem uma decisão de ter um filho, tem que ser pensado que a mulher automaticamente não tem que parar a carreira dela para isso, né? Então, tem que ser conversado que vai ter, lógico, a licença, e, quando a licença acabar, é um plano em família, para que ela possa nem ter que pensar: será que eu volto? É lógico que volta. É sua carreira, é sua vida, né? Vou abrir para mais uma pergunta, por favor. Alô, alô. Raquel, combinei com o Thiago de duas, tá? Uma minha e outra da Mônica. Prazer, meu nome é Arthur, eu sou do Alfa Lumen e eu também tenho uma empresa que eu fundei. E a minha pergunta vem de um processo que a gente começou na nossa empresa, na DIP, e me deixou muito pensativo, que foi o seguinte: a empresa hoje está com mais ou menos umas 100, 120 pessoas, e daí a gente começou a implementar ESG na própria empresa. E, dentro da nossa materialidade, um tema muito importante é o tema da diversidade. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer o estudo de remuneração aqui na empresa. Tem mais ou menos 40 mulheres, 30 e alto mulheres, uns 60, 70 homens. Pá, remuneração, mulheres ganham 30% menos. Não me lembro o número exato. Eu disse: putz, grila, nós somos uma empresa de ESG, tal, como é que pode isso? Não, vai lá, a gente está fazendo isso tudo errado. Vamos dividir por faixa. Então, C-level, diretores, gerentes, analistas, segmenta, tempo de empresa. Fizemos uma álgebra linear, a matemática da NASA, para tentar ver se tinha alguma explicação. Mulheres ganham 15, 10, 15, diminuiu um pouco a diferença, mas ainda tinha lá 10, 15% a menos. E eu reuni todo mundo e disse: galera, objetivo institucional da empresa esse ano
é a gente, em todo o programa agora de ajuste de cargo e salário, tal, a gente fazer para a gente entrar no melhor dos casos em 2025, no pior dos casos, final de 25, começo de 26, com a situação resolvida. Assim, a gente não pode, isso aqui é core, é prioridade para a gente. Mas eu fiquei pensando, se numa empresa composta por pessoas jovens, de SG, a gente, sem olhar para isso, foi lá e criou uma discriminação assim de salário, eu fiquei me perguntando como é que isso é possível, da onde isso vem. E essa é a minha pergunta para vocês. Assim, por que vocês acham que sistematicamente mulheres ganham menos do que homens? E assim, me parece que tem alguma coisa muito forte, assim, para mim é quase inexplicável como é que isso tão naturalmente acontece. E o que vocês acham que dá para a gente fazer ao longo prazo para tentar corrigir essa distorção? A resposta para o Arthur é uma palestra à parte, né? Quem é que quer? Arthur, é muito complexa a sua pergunta para ser respondida de uma forma simples, né? Lógico, tem uma questão estrutural, mas tem também uma questão. Normalmente, a liderança feminina ela tem mais dificuldade de pedir aumento, ela tem mais dificuldade de se colocar como um valor mensurável de retorno do que uma liderança masculina. É um pouco da própria formação, da própria instinto, né, eu feminino. diria até, né, Mari, que é o estigma de sempre acharem que a mulher não é capaz. Isso. Então, o homem já vem pronto, ele é capaz. E a gente tem que provar o tempo todo. E a mulher ela sempre fica esperando, não digo todas, obviamente, né, mas a tendência feminina é esperar ser reconhecida do que ela mostrar o seu valor. O homem, normalmente, já tem mais essa facilidade. Então, uma das questões é isso. E a outra questão, até retomando a pergunta anterior, é a necessidade de um letramento. E não é só para a mulher, é para o homem também, porque, da mesma forma que é difícil esse novo ambiente para a mulher, também é para o homem lidar com todas essas questões do universo feminino, que começa a aumentar em proporção, mas antes praticamente não existia. Então, o homem falava de homem para homem em seus pares, agora ele tem que se posicionar, e tudo isso passa também pela questão salarial. Então, são só pequenos aspectos, tá, Arthur? Eu sei que eu não respondi totalmente. Tá? Vou trazer mais um, mas por mais Arthur. Uma coisa interessante também da gente pensar é o que a gente valoriza como sociedade? Números, dinheiro, né? Muita coisa de ter, né? Muito consumo. E, muitas vezes, a mulher ela também traz isso, e muito, né, um consumo até diferente, vamos dizer assim, do homem, mas ela também traz dentro da empresa soft skills. Hoje a gente fala em soft skills, hoje a gente fala que isso é uma coisa importante que também tem que ser levada em conta, mas não era. Então, eu vejo também que, a partir do momento, né, e eu sou muito fã de uma empresa que eu sigo, que chama Filhos no Currículo, que a gente mostra, e não só mães, né, vamos dizer, as mulheres em geral, que elas também têm a sua potência, elas também têm a sua, o que contribuir. E pais também, se eles se abrirem, né, para essa questão de desenvolvimento humano, social e tudo mais, a gente desenvolve uma capacidade de integrar, né, de fazer relações, de olhar para aquela instituição de uma forma diferente, que não seja só produzir, né, e ter lucro, que também é muito saudável. Então, eu acho que vem também um aspecto desse para compor aí um pouco da diferença entre homens e mulheres. E, é claro, os vieses inconscientes, né? Eu acho que até uns 11 anos atrás, que o Adriano está ali, me chamou para ser líder do nosso grupo de mulheres lá da Cummins. Eu fiquei assim, mas para que isso, né? Não precisa. Eu fiz engenharia e está tudo bem, né? E aí eu fui atrás de aprender, né? Então, para mim, que sou mulher e que vivi muitos anos isso na pele, era inconsciente. Até que eu fui aprender sobre isso, me apaixonei pelo assunto e cá estou, né? Falando sobre. Mas eu acho que, se para nós mulheres tem muita coisa inconsciente, eu acho que para os homens, né, tem ainda muito mais coisas inconscientes, esses vieses. Então, eles por elas, né, a gente poder
ter homens que nos apoiam e falam assim, não, você pode pedir mais, né? Você tem, sim, valor. E aí, uma outra coisinha bem breve, eu conversando com o diretor de engenharia, o Rafael, e aí a gente falando sobre essas questões de gênero, e ele falou assim, mas o que a gente pode fazer agora em março, né? Vamos pôr as mulheres para falar qual que é o problema, o que elas estão sofrendo, o que elas estão passando. Eu falei, não, o problema não está na gente, vamos pôr os homens na sala. E foi ali como é que a gente melhora esse ambiente, né? Então, vamos mudar, vamos olhar, tentar ajustar o outro lado. Ao invés de ter só a licença maternidade, vamos aumentar a licença paternidade, colocar a responsabilidade aí igual também, né? Obrigada. Espero que a gente tenha respondido só um pouquinho. Oi, boa tarde, né? Agora eu agradeço por esse painel. Eu sou Mônica, eu sou de carreira do INPE e agora, em março, eu comecei na Agência Espacial Brasileira. E, assim, eu acabei que o que eu ia perguntar, a Lilian começou a abordar ali de uma maneira um pouco tímida, mas eu queria só colocar aqui na mesa, porque esse é um assunto que muitas vezes a gente não discute, que é a maneira diferente da mulher de atuar, a maneira diferente da mulher de liderar. Então, muitas vezes, a gente fica discutindo por que incluir mais mulheres, como se fosse apenas reivindicar um direito de mulheres de estarem presentes, mas não apresenta o valor para a instituição de ter na sua liderança uma pessoa que pensa diferente. Muitas vezes, eu estive em situações em que era muitos paletós e eu sozinha. E você vê a discussão indo para um lado e você tem uma abordagem nova para propor, né? A mulher tem um jeito de trabalhar um pouco mais colaborativo. A Lília começou a colocar ali a coisa do soft skills. Então, eu só queria trazer para cá esse elemento, né? Então, muitas vezes a gente vê assim meninas ou mulheres até se masculinizando, vamos dizer assim, para tentar se impor e perdendo exatamente a riqueza, que é você ocupar esses espaços do jeito único, né, que a mulher consegue fazer. Então, a diversidade tá nisso. É você trazer todas essas competências, todas essas capacidades para pensar juntos de uma maneira que cada um vai colocando um elemento e, quando você vê, chegou num ponto. Então, eu só queria trazer para cá, se vocês também percebem isso, essa riqueza, né, da nova forma de pensar também que a mulher acrescenta. Obrigada. Mônica, muito interessante isso que você está expondo, porque, quando você menciona competências e habilidades que vão contribuir, é desse ativo que eu me reportei, né? A gente não pode abrir mão disso, porque a gente está perdendo aqui uma oportunidade de fazer diferente, né? E, quando a gente está pensando, por exemplo, na área de inovação, isso é uma questão fundamental. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer a agenda de direitos, né? Porque, quando a gente olha e traz números, a gente consegue ter aqui, primeiro, uma sensibilização, depois, uma tomada de decisão, né? Como é que eu me posiciono frente a essa questão? Isso me incomoda? Se me incomoda, eu tenho que tomar uma solução. E aí, quando eu começo a criar mecanismos, né, onde olha que isso não é isolado, mas que isso é mundial, que em algumas experiências foram bem-sucedidas e podem ser replicadas. Então, relatórios, né, e depoimentos como esse, Kovács, é muito importante, porque você já olhou para a sua organização e já disse, olha, aqui precisa mexer, né? Porque, para que eu possa ter uma integração, as pessoas precisam se sentir o quê? Partícipes, e, para isso, elas precisam ser valorizadas. Agora, tem uma questão também que é cultural, né? Uma cultural não só da percepção das mulheres sobre elas mesmas e as suas trajetórias e as exigências, mas também da organização não impulsionar, né, esse tipo de habilidades como um valor que está sendo agregado. Então, acho que é nessa direção que a gente tem que olhar, né? E eu acho que, quando a gente para e verifica
resultados bem-sucedidos, a gente, então, pode dizer, bom, então, eu tenho aqui evidências claras de que essa decisão ela traz aqui contribuições importantes, né? Não só para a organização, mas, inclusive, para o país, porque você está trazendo o quê? Circulação de riquezas, você está trazendo aqui autoestima, percepção, uma nova configuração de família, né? Onde tanto a mãe quanto o pai contribuem, ou qualquer outra forma, né? Contribuem aqui para essa visão estratégica que é como a gente está formando pessoas. Legal. Gente, eu vou ter que encerrar agora, está na hora do almoço, a gente deixa as perguntas para o almoço. Quero agradecer Sueli, Mari, Lilian, Suelen, agradecer a todos vocês pelas perguntas e acho que segue daí, né?